Eu acho que, assim, numa apresentação geral, posso também dizer que a minha menina, que é a minha segunda filha, nasceu com uma fenda palatina interna, ou seja, que se chama submucosa, uma fenda no palato, e que já tem 12 anos, quase 13, e é uma menina fabulosa e que aprendeu a falar com a ajuda deste grande projeto. Nós já vamos lá, nós já vamos lá. Então, perfeito, Não estava fácil. já está. Muito bem, Rosa. Eu estava aqui exatamente a dizer que esse é o nosso Lipcast Latitude, hoje sem a presença da Patrícia, que a Patrícia está a cumprir deveres maternais muito importantes e não pode estar conosco hoje, mas nós estamos aqui e não vamos perder a oportunidade nunca de estar presentes nos nossos Lipcasts Latitudes para ajudar a esclarecer o tema da fenda labiopalatina, para conversar. Então eu hoje fiz questão de convidar uma pessoa que é muito especial para o nosso projeto e eu gostaria que as outras pessoas também conhecessem um pouco dessa história. Por isso eu quero te pedir que diga para todas as pessoas que nos estiverem a ouvir, na cidade onde a Rosa vive, onde é que está falando, de que país, para toda a gente ficar a saber. Bom, boa noite a todos. Eu estou a falar do melhor país do mundo, que é Portugal, para o mundo inteiro, espero. Eu vivo em Barcelos, numa aldeia chamada São Romão da Uxa. Sou mãe de uma menina fabulosa e de um menino também, que já é um homem. E então, eu acho que, assim, numa apresentação geral, posso também dizer que a minha menina, que é a minha segunda filha, nasceu com uma fenda palatina interna, ou seja, que se chama submucosa, uma fenda no palato, e que já tem 12 anos, quase 13, e é uma menina fabulosa e que aprendeu a falar com a ajuda deste grande projeto. Nós já vamos lá, nós já vamos lá. Então, E Rosa, ainda posso dizer outra coisa, que diga. eu, como mãe, aprendi muito e acho que vou crescendo porque uma filha é sempre. Eu tenho um filho mais velho, nasceu num padrão normal, num padrão diferente, mas que nos ensinou tanto a perceber que a vida é fabulosa, sem dúvida. Muito bem. Rosa, aconteceu qualquer coisa no seu telefone que nos roubou a imagem. Agora está bem, já voltou. Já cá está outra vez. Já cá. O meu telemóvel, ainda por cima, não é um topo de gama, mas pronto, mas Não funciona. importa nada, exatamente. Não é isso que conta, Rosa. Ô, Rosa, eu queria que tu contasses para essas pessoas todas que possam nos ouvir aqui, agora, ou depois a assistir o nosso vídeo, como é que a Rosa me conheceu? Assim, precisamente o dia deve ter sido uns dias próximos da cirurgia no Hospital da Boa Vista. Devia ser por aí. E a minha filha ia fazer um cruzamento daquele músculo do palato, não é? E foi aí que eu conheço o Dr. Rony na consulta após a cirurgia. Eu vou a uma consulta de grupo e foi aí que eu penso que comecei a partir daí a conhecer o Dr. Rony nesse dia. Depois, essa cirurgia levou-nos depois a muitas situações, nomeadamente, penso que logo nesse ano houve um congresso e foi nesse congresso que eu mais me integrei em toda esta dinâmica do que são as fendas palatinas, porque a minha bebé já tinha 2 anos quase, ou 2 anos, já passado 2 anos dos 2 anos, quando eu descubro que ela tem a fenda, porque aquilo era só lá dentro, e ela vomitava pelo nariz, ela não falava, ela não mexia, mas ela tinha um outro quadro tão diferente, e quando eu conheço, foi mesmo aí, depois da cirurgia, no Hospital da Boa Vista, depois temos esse tal congresso, que conheci muita gente fabulosa, muitas mães, muitos outros doutores e técnicos terapeutas,
E pronto. E foi a partir daí. E até hoje, ficamos... eu fiquei para sempre fã do Dr. Ronnie. E não só. E dependente dele, ainda por cima é uma dependência. Não, de todo. Rosa, diga-me uma coisa. A Rosa falou num congresso. A Rosa participou daquilo que nós realizamos há muitos anos. Nós fazemos de 2 em 2 anos e esse ano voltamos a fazer. Esse ano foi ano de colóquio. A gente chama de um colóquio porque é um evento em que os profissionais falam para os pais. Né? Então, a Rosa participou no nosso último colóquio sobre fenda labiopalatina? Sim, e que foi online. Exatamente. Foi online e participei, claro que sim. Faço questão de participar em todos. E o que é que esse colóquio aportou para vocês? De que é que isso valeu para vocês? Se valeu especialmente por alguma razão? Como é que foi a experiência, Rosa? Bom, se eu quiser que eu defina a experiência com uma palavra, foi fantástico. Porque não se aprende uma coisa. Dizer que aprendeu uma coisa meu Deus, é uma coisa impossível. Porque no colóquio fala diferentes áreas, diferentes especialidades. Eu conheci coisas novas que eu nem conhecia na medicina em geral. Não só porque não tinha só direcionado para a fenda palatina, aquilo qualquer pai ia gostar de saber e de aprender. Porque se alguma mãe está a ouvir, nós depois acabamos por ser a primeira emergência médica é a mãe. Por norma, a mãe e o pai, não é? Isto quando falo de mãe é sempre incluir o pai. Esta primeira emergência médica somos nós. E quanto mais nós aprendermos com alguém que nos pode transmitir um conhecimento científico e sábio, melhor funciona no resto do trabalho que vamos proporcionar aos nossos bebés. E o Congresso falou-me não só da alimentação desde os primeiros anos de vida, mas não é porque a minha filha tem uma fenda ou por uma coisa importantíssima a nível nutritivo, de crescimento, do que é melhor para as idades. Diferentes saídas para não enjoar, para não fartar daquele alimento, tipo aquela papinha, não. Um leque enorme, eu até tirei notas, lembro perfeitamente. A dinâmica desde que a mãe engravidou. O que é os cuidados da mãe grávida, que ninguém me ensinou quando eu fiquei grávida a primeira vez? Quer dizer, o que é ver aquele crescimento interno, que nós olhamos para aquilo e pensamos sempre que é um dinossauro em tamanho pequeno, e não, é um útero cheio de coisas. Então, enxerto ósseo, o que é um enxerto ósseo? O que é, que eu agora não me lembro o nome, que se pode formar osso a partir de não sei o quê. Não, conhecimentos que eu jamais, acho que o Congresso, ele chama-se, que no ramo do Lipcast, que é mais das fendas palatinas, mas podia ser aberto a um universo de qualquer outra mãe. Porque é verdade. por exemplo, a minha filha pode ter uma gripe, os outros também podem ter uma gripe. E pode ser gripes diferentes, mas tudo interliga-se. Uma fenda palatina é uma criança bebê que vai crescer e vai ter tudo com os outros meninos. E mesmo o cuidado com a higiene bucal, aqueles pormenores de saber qual é o dente que vai crescer depois, anterior, o que é o... Tudo isso, e eu vejo agora mais em minhas amigas que têm os filhos crescidos, tem aqui um dente que não sei o que é. E eu pensei, se ela tivesse assistido já tinha conhecimento muito maior do que era isso. Exato. Então, o Congresso é mais do que tudo. É como se fosse ali assim uma enciclopédia no momento sobre diferentes áreas que nos dá um arcabouço muito sofisticado sobre conhecimentos importantíssimos para o dia a dia. Que fantástico. Rosa, a sua filha é o que nós chamamos uma fenda do grupo 3, portanto é uma fenda exclusivamente do palato, do céu da boca, não é? Então a Rosa não teve diagnóstico dessa fenda antes do nascimento, só soube depois do nascimento, não foi? Sim, a Carolina nasce e ela, no primeiros meses nós não sabíamos absolutamente nada, achávamos que ela era uma bebê só muito pequenina. Ela nasceu demasiado pequenina. E nisto tudo, ela vai crescendo, um ano ela não anda, então ela tinha outros problemas ali associados. Mas como ela vomitava imenso pelo nariz, misturava tudo,
achávamos que ela nem engordava porque ela não conseguia gerir ali, mas nunca, ela andava no otorrino, que ela ganhava umas otites recorrentes quando era muito bebé, mas o otorrino não conseguiu descobrir. E só mais aos 2 anos e pouco que eu descubro, quer dizer, nem fui eu que descobri, foi um doutor com a pediatra, que eu tenho uma pediatra desde que a bebé nasceu, fantástica, e a pediatra tinha um amigo lá, doutor, e disse, eu já sei o que é que ela tem. Então aí propusemos a cirurgia no grupo do Dr. Rony, e foi assim que começou a descoberta da fenda, porque até então nós achávamos que ela tem eu tenho assim uma complexidade de pormenores, que eu chamo pormenores mais Ô, fácil. Rosa, mas andou sem informação durante quanto tempo? Desde que a Lara nasceu até quando ficou desinformada? Até os 2 anos e meio. Até os 2 anos e meio. Eu nem sabia que ela tinha uma fenda palatina, nem... Bom, eu já tinha ouvido falar, porque eu sempre fui uma mãe um bocadinho curiosa. Então eu já tinha um filho mais velho e conheço imensas coisas, mas aquele pormenor de ter uma fenda, saber o que é uma fenda, conhecer diretamente o que é uma fenda, francamente foi depois dessa cirurgia, aos 2 anos e meio, sensivelmente, e depois a partir daí começou aquela história toda das terapias, de aprender a comer, aprender a falar. Não, primeiro falar estava muito aquém. Já posso contar essa história, doutor? A gente já vai chegar aí. Já vamos chegar aí, Rosa. Então, mas diga-me outra coisa. Como é que a Rosa conseguia informações quando precisava de alguma informação? Como é que fazia para obter as informações que procurava? Nessa altura andava às cegas? Que problemas é que vocês encontravam e que vos deixavam preocupados à procura de novas informações? Quais é que eram as dificuldades, os obstáculos que vocês estavam a encontrar, Rosa? Antes ou após eu saber? Antes de saber. Durante esses 2 anos em que, depois que a Lara nasceu, até fazer o diagnóstico. Nesse período, como é que foi isso? Eu tenho... A minha filha nasceu... Eu posso dizer onde é que ela nasceu, doutor? Claro que pode. Bom, ela nasceu na Clipova e eu passava os dias inteiros lá porque a pediatra dizia, a sua filha nunca aparece aqui com nada igual. Então, ela desde que nasceu, os primeiros anos foram algo que eu nem consigo explicar muito bem, mas é como se eu vivesse 24 horas com ela e eu passava os dias inteiros, eu saía do trabalho, eu ia para a Clipova, a minha pediatra era como se fosse o meu anjo da guarda. Ela fazia estudos e mais estudos, ela telefonava e eu passava lá para ela ver, fica aqui à tarde a ver se ela piorava, se ela melhorava, no dia seguinte voltava a piorar, voltava a ir. Rosa, mas por que ela fazia esses exames todos? O que é que aconteceu? O que é que chamou a atenção da pediatra? Ela não começou a sentar. Ela não se sentava aos 6 meses. Depois, ela não tinha força muscular, como ela tem aquele problema da hipotonia, mas nós não sabíamos, não é? Certo, nessa altura vocês não sabiam de nada. Até os 6 meses é como se fosse um nenuco. Ela era muito pequena, ela só chorava, ela era muito magra, não crescia, não ganhava peso. Então, ela faz 1 ano, tinha 5 quilos, ou 1 ano mais ou menos, e a pediatra muito preocupada, porque não ganhava peso, não tinha força muscular, e todo este contexto faz com que os problemas eram todos tão diferentes. Ninguém arriscava. Entretanto, fomos para o Hospital de Braga fazer um estudo ao rim, mas também não era do rim, ela fez exames difíceis e passámos lá uns 6 meses a fazer exames, mas não conseguiram descobrir nada. Rosa, ela fez a eco transfontanelar, a eco abdominal, depois do nascimento? Sim, aqueles exames ecográficos? Fez isso, depois fez o estudo do rim, que era encher a bexiga com líquido, de cores diferentes, analisar por aquelas coisas. Ela fez tudo e mais alguma coisa. Entretanto, a pediatra sugere que nós vamos à França, que havia uns estudos aos ossos e aos músculos mais elevados. Isto ela teria mais ou menos 1 ano e pouco, então fomos à França, ao Hospital Universitário de Montpellier, e ela descobrem que realmente ela tem os músculos que não funcionam. O doutor lá chamou que a minha filha tinha as pernas batendo de tambor, que elas faziam isto, não tinham resistência, e foi a partir daí. Então o médico descobre isso, entretanto,
Aqui a pediatra tem esse amigo que oportunamente ele chega à beira dela, mete o dedo na boca e diz: a sua filha tem uma fenda. Então isso foi um milagre. Não, descobrir a fenda foi o que a ajudou a crescer, porque ela comia bolsada, ela mamava bolsada. Primeiro, depois ela teve intolerância à lactose, deixou de mamar, bebia aquelas coisas de arroz, que meu Deus, uma coisa, era umas comidas assim, não sei. Deixa-me falar uma coisa, deixa-me só falar uma coisa para as pessoas que nos ouvem. Essa família teve uma segunda filha, esta segunda filha veio de um projeto de aumento da família, que a partida era um projeto como todos os outros, simplesmente de trazer mais uma pessoa para aquele ambiente, para alargar o núcleo familiar. E de repente vocês tiveram que sair do local de nascimento, da vossa localidade, do vosso rincão, da vossa cidade, e foram parar a França à procura de auxílio, de assistência para tentar um diagnóstico dessa criança. Portanto, durante todo esse período, desde o momento em que fizeram o nascimento da Lara até esse primeiro ano, não havia nada que vos indicasse rigorosamente nenhuma orientação sobre um síndrome, nem sobre a presença da fenda. E foram até Montpellier para buscar essa informação de que havia uma hipotonia muscular, é isso? Mas antes de irmos à França, a médica sugere um estudo de um síndrome que eu nem decorei o nome. E esse estudo demorou um mês. E esse síndrome era um que previa que a minha filha duraria uma meia dúzia de anos. Se ela fosse provada. Então, esse foi o pior mês da minha vida, que eu pensei, ao fim disto, deu negativo. Não, naquele dia deu negativo e eu pensei, depois deste eu nunca mais, eu vou fazer tudo para ela sobreviver a esta vida. E francamente, aquele primeiro estudo, foi no mês de junho, ela nasceu em outubro, no mês de junho seguinte fizemos esse estudo. E eu lembro-me que foi um mês horrível, porque eu olhava para ela e pensava, se aquilo está positivo, se ela depois, daqui a meia dúzia de anos não resiste. Então eu pensei, aquilo deu negativo, e eu pensei, qualquer um que vier há de ser melhor que este. E foi, então, até hoje, nós vamos descobrindo algumas coisas. Depois era o Silver Russell, que pensavam que ela tinha, mas ainda não conseguiram testar nenhum, francamente. Ela vai tendo uma cultura de formações, mas que com a ajuda de terapias, de terapia da fala, fisioterapia, terapia ocupacional, e de todo este envolvimento que me vão dando a oportunidade de conseguir uns arranjos de materiais que ela vai anexando ao seu organismo, que a ajuda a viver. Isto é o que tem sido o sustento dela estes anos todos. O que é que ajudou nisto? É um espírito, ela tem um espírito de lutadora, francamente é verdade. Porque ela insiste, persiste e volta a tentar, até dizer que não consegue, e nunca disse que não consegue, porque ela pode até sofrer, vomitar, chorar, dizer que não consegue respirar, mas no momento seguinte ela diz, é para fazer... É agora. É isso. Rosa, então vocês quando voltaram de Montpellier, voltaram com apenas uma identificação de uma hipotonia, né, e começou uma nova jornada de pesquisas e de tentar encontrar respostas para o que é que se passava com a Lara. Ela, nessa altura, ainda tinha um crescimento muito pequenininho, muito pouco, e tinha os problemas alimentares que a Rosa referiu, não é isso? Sim. E continuou ainda muito. Então, e depois, entretanto, chegamos, a pediatra encontrou esse médico e temos a fenda e vamos fazer... Não, depois de saber que teve a fenda, até a cirurgia, vai para aí uns 3 meses no máximo, que o doutor logo indicou-me, nós conseguimos ir... Sempre foi assim muito entregue. Entretanto, ela já estava no Maria Pia, nisto tudo, nestes anos, depois de chegarmos de França, fomos para o Maria Pia, para o São João, onde no São João encontramos a equipa depois que fez a cirurgia, que ainda hoje está acompanhada pela professora lá no São João, e acontece o quê? Ela faz a cirurgia, mas aquilo não resultou. Assim, como ela tinha hipotonia muscular, não resulta. Entretanto, fica ali na mesma aquele buraco que ela não consegue gerir entre o nariz e a boca os líquidos, não conseguia soprar, não conseguia, engolia, mas se baixasse saía pelo nariz, não é? Ela bebia o leite pela boca, se estivesse nesta inclinação, entrava
por aqui, ela não conseguia gerir. Entretanto, mas com as terapias foi aprendendo. Entretanto, entretanto ela começa a aprender linguagem gestual, porque ela não conseguia falar, não é? Como não gera o som, ela não fala. Então vamos fazer aqui um ponto de situação. Até por volta dos 2 anitos, a fala, o desenvolvimento, naquela fase do desenvolvimento da fala, das primeiras palavras, isso tudo, como é que isso aconteceu? Nada? Não. Aí não havia, até para os 3 anos, ela só fazia aqueles sons assim, que não... Vogais. Não eram perceptíveis. Era uma sucessão de vogais, é isso, Rosa? É isso. E depois ela era demasiado inteligente e perspicaz, porque desde os 6 meses, que foi quando a médica notou que ela não sentava, nós começámos a terapia, não é? Desde os 6 meses já começámos a fazer um bocadinho de cada. Entretanto, aqui em Braga eu fico encaminhada para a PCB, que é a Associação de Paralisia Cerebral, e ela começa automaticamente com uma terapeuta da fala, porque ela não fala nada, não é? Nem emitia sons. O que é que acontece? Ela, como era tão perspicaz, ela não precisava de falar. Ela pegava na coisa, imagina, que era um copo. Então ela pegava, levava-me ao armário, ou pegava no copo. E depois, como ela não conseguia, começou automaticamente a aprender linguagem gestual. Mas não linguagem gestual muda, aquela linguagem gestual de não é? Aquilo. Coisas que toda a gente sabe, bom dia, essas coisas, toda a gente sabe o que é dizer. Certo. Ir para casa, trabalhar. Começou a trabalhar, isso. Tudo. Aprendemos isto tudo. Porque ela tinha uns 3 anos e meio, ou 4. Pai, 4, quando começámos a testar o Dr. Rony disse, posso experimentar uma... Não sei qual foi o termo. Rosa, estás a saltar lá para frente, Rosa, calma aí. Ela não conseguia falar, eu compreendo, e é emocionante a sua história, e eu tenho certeza, eu só estou tentando controlar um pouquinho o ritmo, para que as pessoas não percam essa evolução, que eu tenho certeza que é uma experiência que pode ser útil para outras pessoas, e é importante que as pessoas compreendam essa sequência de coisas que aconteceram. Então, até os 2 anos, 3 anos, a Lara continuava a não desenvolver a fala, foi resolvendo o problema da comunicação. Ela foi se desenrascando, foi resolvendo com gestos e desenvolvendo até uma linguagem meio própria dela para poder chegar aos objetivos. Porque ela, em termos cognitivos, em termos de inteligência, era uma miúda perfeitamente normal e super capaz. Então, ela foi resolvendo esse problema como conseguia. E então, a partir dos 3, 4 anos, houve, por parte do circuito de educação, uma ação concertada para que a Lara pudesse comunicar de forma objetiva, é isso? Então foi introduzido algum método de comunicação especial. O do livro, aquele que tinha umas imagens. A linguagem aumentada. Ainda tem um livro. Então tinha, por exemplo, a família em fotos, se ela quisesse dizer, fui à casa da tia Cristina. Então ela apontava, não é? Ou eu estive com a terapeuta Sara, ela apontava. E certo. Que ela não dizia nada disto, isto era impossível. Ela estava-se a preparar para ir para a primeira classe com a linguagem, mistura de gestual com o livro, com a ajuda da... Nós tínhamos posto, por exemplo, aqui em casa, tudo em casa, tinha os desenhos em tudo, porque esse livro, quem conhece, que é, por exemplo, maior, é uma setinha... Para cima... Essa linguagem, nós tínhamos colado nas camas, essas coisas, ela identificava tudo pelos símbolos. A terapeuta vinha à casa até nos ajudar e tudo isso. Então vamos explicar isso para quem está a ouvir. Quando as crianças têm algum problema de comunicação pela via oral, da fala, existem técnicas terapêuticas que são empregues, que são adotadas para que essa comunicação se estabeleça da criança com o mundo e que ela possa receber e trocar informações. Isso acontece, no primeiro momento, através de imagens, porque é a primeira facilidade da criança em reconhecer imagens, seja das pessoas, seja de locais, de situações, de objetos, e então a criança recebe um livro em que ela vai andar com um livro, no fim das contas, e abrir páginas, e virar páginas e apontar coisas para que haja comunicação com as pessoas com quem ela convive. E, entretanto, passado esse processo, à medida que a criança começa a desenvolver mais e começa a desenvolver a habilidade motora,
então é quando a criança... Não é à toa que as crianças são alfabetizadas aos 6 anos. Portanto, é porque começa a ter um grau de desenvolvimento motor mais adequado, e então, nessa altura, a Lara começa a fazer o desenvolvimento de uma língua própria, que é a língua gestual. Então, ela começa a trabalhar para se comunicar. E ela comunica tão bem nessa fase. Eu lembro perfeitamente, o irmão, tenho que aqui acrescentar, o meu filho mais velho, agora já é adulto, recém-adulto, só tem 18 anos, mas é assim. E ele ajudou sempre imenso a irmã, porque ele acompanhou, como o meu marido trabalha muitas horas, não é? Eu levava sempre o irmão comigo. Então o irmão era como se fosse ali o guarda-costas da mãe e o protetor da irmã. E ele também aprendeu muito nestas coisas e foi-me ajudando, e ela tinha sempre aquele motor de desenvolvimento pelo irmão. Então, nesse tempo que ela não fazia nem sons, e esse tempo, doutor, foi para uns 4 anos, mais ou menos, não, desde que nasceu, daqueles 4 anos que ela já devia falar, ela só aos 6 é que começa a usar a prótese e começa a falar. Nós já vamos para lá. Mas nessa altura, antes... Ela usa o livro, usa os gestos e desenrasca-se lindamente. E a professora Carla Moura, que foi a otorrino que a acompanhou desde sempre, fez os testes de audição, fez os testes todos de audição, e a Lara ouvia perfeitamente bem. Ela não tinha um bloqueio auditivo que a impedisse de comunicar. Não tinha, ela tinha 20% de perda num, ou chegou a ter 30%, mas não era nada relevante a que não pudesse comunicar. Nada. Claro, isso tem tudo a ver com o fato dessas crianças que têm fenda ter uma alteração da anatomia da tuba auditiva, da trompa de Eustáquio, que faz com que essas crianças tenham uma maior incidência de otites. E muitas vezes são otites por efusão, ou seja, acumula líquido dentro dos ouvidos, que dificulta a audição dessas crianças. Mas essa perda auditiva ela é recuperável quando o líquido desaparece. Portanto, é recuperável em grande parte. A não ser que esse líquido não seja tratado, que essas otites, mesmo que silenciosas, mesmo que não sejam dolorosas, não sejam tratadas. Aí pode trazer consequências no futuro. Mas isso, a Lara tinha controle regular, a Carla Moura andava sempre de cima dessa situação e estava da parte auditiva perfeitamente controlada. Portanto, estava cada vez mais claro e objetivo que o problema situava-se efetivamente na construção da fala. Ok. E aí... Esses tubinhos que a doutora lhe pôs, ela, na vida, para aí uns 6 anos, ela usou continuados. Tirou uns, depois voltou a pôr outros, e ajudou-se, claro. Tinha sempre aquela coisa de tapar o ouvido, mas fez piscina desde bebê, quase. E sempre com aquilo tapadinho. É assim, ela, entretanto, habitua-se a esta vida. Tem um grupo na escola fabuloso, tem uma educadora, meu Deus, maravilhosa, e isso tudo ajudou, não é? O grupo... educadora, a auxiliar da sala, não, toda a gente, não, eu acho que sou mesmo muito agradecida a Deus, porque eu tenho tido uma bênção enorme na minha vida, porque aparece sempre gente boa para me ajudar, e isto experimento, não, a verdade é que ninguém leva uma vida sozinho, não podemos ser egoístas, a vida é tão boa, alguém ao nosso lado, e nós conseguimos partilhar o fardo, que no fundo é aquela coisa de dizer, vai ser capaz, alguém vai me ajudar ali, eu vou mais em paz para o trabalho porque sei que ela ficou bem e que alguém está a me ajudar a cuidar dela. Então aproximam-se os 6 anos e ela vai ter que entrar para o primeiro ciclo. Antes disso, o que é que acontece? Bem, os 4, eu nem sei bem a data, doutor, mas se o doutor se lembrar, vai... O doutor pergunta, posso fazer um aparelho? E eu disse, ou inventar, era inventar. E eu falei que sim, Rosa. Claro. Há uma coisa importante que eu tenho que te interromper. A Rosa chegou na minha consulta e disse-me assim, doutor, a minha filha quer falar. Lembra-se dessa conversa? A minha filha quer falar e ela não consegue. E o doutor tem que me ajudar. E tudo o que fizer era bem-vindo. Não, e foi um milagre, eu acho, foi um milagre. Então, ela tinha que pôr um Volvo a tapar o buraco, que até hoje tem... porque era para bloquear o ar, não é? Porque senão ela nunca iria conseguir dizer um B, não é? Essas coisas. Então, começamos a fazer aquela... ajude-me aqui, doutor. Dessensibilização.
de sensibilização. Nessa altura nós convocamos mais um soldado para o Exército. Foi a terapeuta Maria João. A terapeuta Maria João do Hospital de Braga. Exatamente. Que foi um anjo da guarda. Não, ela foi extremamente primorosa neste processo, porque ela tinha aquela situação que não era filha dela, mas ela tratava, eu acho que, como se fosse o projeto era dela, ela conseguiu, então, ela inventava todos os dias, nós chegávamos aí diariamente, segunda a sexta, para esse trabalho. Ela era com gelo, com limão, porque tudo aquilo tinha que ser um trabalho em casa, mas a Maria João foi primorosíssima, meu Deus. Depois, isto não foi um ano, isto foi dias seguidos, de anos seguidos. Ela ia ao Porto comigo, estar com o Dr. Roney, para me dar as dicas do que é que eu tinha que fazer durante a semana para aquilo funcionar. Entretanto, eu coloco a prótese, que eu chamo prótese, fica pronta para em junho do ano que ela entrar para a primeira classe, e ela entra para a primeira classe em setembro, e já com a prótese, não é? E a verdade é que ela depois começa a abdicar, a fazer os sons, porque na terapia, com aquilo, ela segurava com a mão e já falava, não é? Porque ela tinha inteligência e aquilo. Então, primeiro era muito manual, mas depois aquilo encaixou. Ela vai para a primeira classe e deixa a linguagem gestual, porque ela depois já misturava a linguagem gestual com a oral, e começou a falar. Não, ela é perfeita, ela até canta, preciso ver. E então, ela vai para a primeira classe, continuamos na terapia, porque aquilo não é meta e ficou para sempre, não é isto, não é isto. Continuamos na terapia da fala, é assim, ela tem 12 e continua na terapia da fala. Sim, tem sempre que continuar. Ô Rosa, vamos esclarecer para as pessoas, então, o que é que aconteceu nesse ato de tempo aqui. O que aconteceu foi que a Rosa tinha uma criança muito pequena, com uma debilidade motora muito grande, e um dos princípios elementares da prótese obturadora do palato é ter uma estrutura rígida que possa ser dentosuportada para poder compensar o espaço vazio que fica por trás do palato mole. Isso, no caso de uma criança, é um problema porque a criança está em desenvolvimento, está em crescimento, e fazer uma estrutura rígida pode interferir com os centros de crescimento da maxila dessa criança. Mas como a Lara tinha um crescimento muito lento, nós tínhamos esse ponto negativo a nosso favor. E depois havia uma outra situação importante, que era o facto da estrutura posterior da Lara funcionar pouco hipotônica, ou seja, hipotônica é quando os músculos têm pouca força, têm pouca capacidade de agir. E nessa altura, então, o que aconteceu foi que nós tivemos que fazer uma série de adaptações ao princípio de uma prótese obturadora do palato, é mesmo prótese o nome disso, Rosa, para se transformar aquela situação, porque a Lara também precisava de um aparelho para fazer o alargamento da maxila. Só que a Lara tinha outras situações que a Lara trazia uma mordida aberta, porque ela era respiradora oral, e hipotônica que ela tinha uma mordida aberta, ou seja, os dentes à frente não se tocavam. E a língua tinha que vir para frente para ocupar esse espaço na pronúncia dos sons fricativos sibilantes, ou seja, aqueles sons que o ar tem que passar por uma lâmina entre os dentes e a língua. Ora, por causa desses desafios todos, nós tivemos que criar uma série de adaptações à prótese obturadora do palato da Lara Carolina. E quando nós fizemos esse trabalho, nós sabíamos que até chegar à prótese obturadora nós tínhamos um grande caminho a percorrer, porque para quem nunca viu uma prótese obturadora do palato ou não sabe o que é, e aquilo que a Rosa refere como um bulbo, é como se fosse uma rolha de uma garrafa de champanhe que está colocada por trás do véu palatino, por trás do palato mole. Ou seja, quando o céu da boca termina lá em cima na abóboda, tem uma parte mole que tem a campainha. Por trás dessa pele é que nós temos que colocar essa rolha. O que significa que esse bulbo tem que entrar pela boca e ir até o fundo da garganta. E isso muitas vezes é impossível para a maioria das pessoas, porque há uma coisa que é uma proteção natural nossa, que é o reflexo de vômito. Então, durante o processo de criação da Lara, foi preciso aqui uma enorme capacidade de trabalho da Lara, e é isso que a Rosa refere, para que
superasse toda essa fase de dessensibilização em que, com a ajuda da terapeuta Maria João e da heroína Rosa, a Lara, que é outra heroína, conseguiam trabalhar incansavelmente nessa dessensibilização. Cada vez que o bulbo tinha que entrar e passar pela boca por uma determinada zona crítica, obviamente que vinham reflexos de vômitos e uma grande dificuldade, e foram muitos momentos em que o barco virou, não foi, Rosa? Não, isso foi um trabalho de anos. É assim, a verdade é que a última adaptação da prótese não foi há pouco, porque ela perdeu a noção de onde é que se punha a língua e tivemos de fazer o furinho. Assim, a Larinha ela era aquelas pessoas que eu vou fazer como ela. Ela era assim, não conseguia fechar a boca, ela babava, ela... Quer dizer, ela era aquelas crianças que eu penso assim, foi mesmo uma dádiva, assim, doutor, eu acredito que se eu não tivesse encontrado, ela até hoje seria aquela menina com a língua e com a boca aberta e continuávamos igual. E a verdade é que este trabalho todo que a Maria João desenvolve a par do doutor, fez a minha filha tornar-se uma menina que olhamos, ela é perfeita, linda, maravilhosa, normal, fala, canta. Nesse âmbito, eu sei que este trabalho todo, ela começava a escola primária, só assim, a vida é mesmo o que nós queremos dela. Depois de nos darem uma coisa, nós temos que fazer que aquilo desenvolva. Então, ela começava a escola primária às 9, nós íamos ao Hospital de Braga, nós vivemos quase a 20 km de Braga, mas íamos ao hospital antes das 9, eu estava às 8 horas da manhã, com a minha 8 menos 10, mas fazíamos terapia da fala antes de ir para a escola. Todos os dias. Ela era bebê há 6 anos. Ela fez 6 anos em outubro e ela entra em setembro à escola. Mas ela tinha sempre uma vontade de ir, porque o objetivo dela era mesmo falar. E nós fazíamos isto porque a escola primária era até as 5h30, depois das 5h30 nós tínhamos de fazer a fisioterapia e a terapia ocupacional e já não dava para fazer também a terapia da fala, então alguma tinha que ser antes da escola. E havia uma que fazíamos ao almoço ainda. Então, ela todos os dias ela ia cedíssimo ao hospital fazer a terapia da fala. E ela, como sempre, até hoje, ela cumpre com o trabalho de casa. Se a terapeuta João dissesse, Larinha, tens que fazer isto e isto. Ela ia para a escola, ela fazia tudo como ela É lei. não, ainda hoje, mãe, o que ela tinha que tomar, nisto tudo, não disse, mas ela tomou medicações, complementos alimentares, suplementos, quero dizer. Ou seja, ela fazia tudo, mesmo que não gostasse. Ela dizia, já estou enjoada disto, mas tem que ser. Assim, eu nem sei como é que ela mereceu uma dádiva daquelas, porque Rosa, ela ajudou imenso, foi muito bom. então esse trabalho de sensibilização culminou então com a colocação da prótese já finalizada, e então começa o trabalho de começar a fala, começar a desenvolver a fala, não é isso? A Lara começou logo, quando a gente colocou a primeira vez o bulbo associado à prótese do palato, a Lara começou logo a falar. Nós até gravamos uma mensagem para João, não sei se lembra. Não é? Pronto. Então, esse momento, a partir daí, como é que foi o resultado? O que é que a Lara conseguiu fazer? Que progressos é que ela conseguiu fazer a partir do momento em que colocou a prótese obturadora do palato? Em que a gente completou o processo de confecção da prótese, a partir daí, como é que foi o desenvolvimento da Lara? Eu vou falar em porcentagem. Do tipo, ela estaria em 20% de fala, passou para os 99%, quer dizer, ela melhorou muito. Não, eu não sei explicar muito bem, mas é algo que não estava a acontecer. É como quando estão a resolver um problema e encontram a solução. É isto, é encontrar uma solução para uma empresa funcionar. Isto foi, para funcionar a vida dela foi isto, porque com a prótese e com este trabalho todo, ela aprendeu a não bater pelo nariz, a conseguir se baixar sem bater pelo nariz, a conseguir... Bom, ela só tira a prótese para comer, neste momento. Mas ela aprendeu tudo, ela aprendeu a falar direito, ela aprendeu a pôr a língua dentro da boca, ela aprendeu a estar de boca fechada, porque ela não conseguia fechar a boca. Bom, ela aprendeu tanta coisa, porque eu acho que ela ficou a ser uma menina a falar como nós estamos a conversar agora. Ela faz Exatamente. Isto muito bem. A Lara conseguia fazer uma conversa ao telefone, Rosa, antes da prótese? Não só, nem precisava de ser ao telefone. Imaginemos, nós fazíamos assim às vezes, leia assim um texto.
E se ela lesse o texto, nem estava virada para mim, ninguém, não era eu que não conseguia perceber, ninguém conseguia perceber, porque ela não fazia os sons corretos, não é? Então, se eu disser, diz olá, toda a gente ia perceber que ela dizia olá. Agora, se eu disser, filha, diz o que fizemos ontem, a pessoa que está à frente, se não sabia, não percebia. Aliás, ela quando dizia o nome dela, Lara, toda a gente diz outro nome qualquer e depois eu é que digo, não, Lara. Não, quer dizer, porque o L era uma coisa difícil. Este trabalho todo, ainda agora, nós treinamos os Gs, os Rs, ela até está na secção dos Gs, eu até estava a ver se tinha aqui, por exemplo. Isto é um trabalho de casa, da terapia, que tem que dizer G, Rs, este é de... Assim, ela tem, ainda hoje, ela tem muitos sons que tem que aperfeiçoar. É por isso que continuar a terapia até ela dizer que está pronta. É muito importante que as pessoas não tenham ilusões em relação à terapia da fala e a todo o trabalho que é feito. Não há nenhum milagre nisso tudo, é só ciência e é muito, muito trabalho. O único lugar do mundo onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Portanto, aquilo que aconteceu com a Lara foi produto de muito trabalho e ela trabalhou muito e continua a trabalhar, porque o processo da fenda labiopalatina, agravado ou não pela situação da hipotonia, em qualquer processo de fenda labiopalatina, é essencial a continuidade do trabalho. No caso da Lara, em concreto, nós tínhamos algumas progressões que aconteciam e alguns desvios que foram sendo descobertos ao longo do caminho. Um dos processos é que a prótese obturadora do palato, no caso da Lara, é, na realidade, uma placa acrílica que cobre o palato. E essa solução que nós encontramos para atingir estabilidade e permitir trabalhar ortodonticamente em simultâneo, essa placa acrílica, ela tira a sensibilidade da língua, de percepção da língua em relação ao palato. Então nós também fizemos uma janela de contato anterior para que a língua da Lara tivesse uma referência de contato com o palato. Então todas essas afinações são necessárias e constantes no desenvolvimento da Lara. Rosa, a Lara canta no coral, é isso? Canta no coro, canta. É que eles e faz teatro. O teatro este ano teve que parar por questão do horário, mas fez o ano anterior. Mas ela assim, eu tenho que também dizer aqui uma coisa que eu avancei, é assim, a terapeuta Maria João pega nela quando... Mas antes da terapeuta Maria João, ela já fazia terapia da fala. E tivemos, logo a seguir à cirurgia, fui acompanhada pela doutora Helena e pela terapeuta Elizabeth Gama, que foram extraordinárias. A doutora Elizabeth acho que depois continua comigo um tempo grande e ela é que passa o testemunho à Maria João, à terapeuta Maria João. Penso que foi assim mais ou menos ali com outra... Ela foi passando, mas a verdade é que neste campo todo da fenda, a terapeuta da fala foi quase como se fosse a pessoa que eu tivesse que trazer alguém para casa, eu trazia comigo sempre. Porque elas, além de ajudarem na fala, claro que aí era um fator importante, mas era aqueles pormenores. Como é que eu ia pôr a comida aqui no canto da boca? Porque ela não mastigava, ela nem sabia mastigar, ela não tinha força para mastigar, era uma coisa... Então, este ensinamento, antes de chegar aí à fenda, foi sempre a terapeuta da fala que me ajudou, sempre. É muito importante a Rosa estar a salientar isso, porque muitas pessoas têm a sensação de que terapeutas da fala são só aquelas pessoas que ensinam a falar. Mas a terapeuta Elizabeth, juntamente com a terapeuta Maria João, fizeram esse trabalho de motricidade orofacial. Também trabalhavam o transporte do bolo alimentar de um lado para o outro, o ato de mastigar, a forma correta de engolir, tudo isso era trabalhado constantemente, Rosa. Sempre. E essa parte, nesse primeiro momento da vida, foi mesmo muito importante, porque a Larinha agora cresceu, nesta pandemia, o único fator mesmo bom foi que ela aumentou 4 quilos, aquilo está uma mulher. Mas nesta fase, quando ela era pequenina, ela era francamente pequenina, tinha muita piada, porque ela é como se fosse uma mulher pequenina, porque a inteligência ia evoluindo, o corpo não acompanhava, então era sempre giro. Agora, francamente, é uma ajuda enorme. E eu penso assim,
se eu não tenho encontrado, e de coração, se eu não vos tenho encontrado, ela até hoje era uma menina que não tinha autonomia, não ia, ela estaria de colo, provavelmente. Não estou a brincar. É que se calhar nem comia comida sólida e dura, com resistência, era só papa, provavelmente. Porque, entretanto, nisto tudo também tenho que dizer a correção dos dentes, a correção. É que isto tudo é assim como se fosse. É um pequenino mundo, mas a verdade é que está tudo tão interligado e quem não sabe uma dor de dente o que é que interfere na nossa vida? Imaginemos o que é estar tudo torto, nada a funcionar, a língua a cair. Isto tudo foi um trabalho que valeu tanta pena que É importante. vou fazer daqui para a frente para ela. Acho que sim, É importante essa integração das disciplinas estarem concêntricas, estarem concentradas, não é, Rosa? Para os pais, vocês tiveram sempre uma figura que era transversal a todas as áreas, que transportava vocês de uma especialidade para outra, indicando o que fazer, quando fazer e onde fazer. Então, essa figura era exatamente a figura que foi uma espécie de cola entre as várias especialidades. Qual é que foi para si a importância dessa figura de elo de ligação entre as várias especialidades? Quanto é que isso facilitou ou melhorou, impactou a vida de vocês? Isso é assim, eu vou fazer um exemplo que eu penso que vai ser. Imaginemos, temos um pormenor e vamos ao médico. Agora vamos fazer o raio-x. Deve ser o raio-x da coluna. Agora, um mês depois, vamos ver o braço. Ali não há nada disso. No mesmo momento tem um terapeuta da fala, tem o otorrino, tem o ortodontista, tem o cirurgião. Quer dizer, no mesmo momento tem ali um conjunto de sábios que estão a olhar para a minha filha e vão-nos sugerir um caminho em que cada um vai dar opinião, não é? Eu vou primeiro consultar um, ele vai dizer isto, o outro nem conhece o outro e vai-lhe dizer outra coisa porque não está a ver bem os panoramas. Então, estas consultas de grupo, este método integrado de comunicação é como fazer um Tesla. Eu nem sou fã de Tesla, mas lancei uma agora esta, mas é um topo de gama da evolução. Muito bom. É isto, é aquela coisa de não andar aos pingos e de repente encontrar a fonte fresca. É isto. Uhum. Então, esta consulta multidisciplinar adiantou o trabalho da vida da minha filha. E depois, assim, a mãe e o pai, não é? São aqueles que vai fazer acontecer. Tudo é possível, mas se não fizermos acontecer, acreditem que não vai acontecer nada. A família é essencial. Então, este fazer acontecer, quando alguém nos ensina como é que vamos fazer, é extraordinário e nós sentimos que vale muito a pena. E acreditem que agora já nem me lembro de muitos pormenores, porque a vida é tão intensa, estes problemas são tão intensos, mas eu lembro-me imaginemos, ela conseguia pôr a língua na boca, aquilo era uma festa, uma conquista enorme, quer dizer, uma coisa que toda a gente faz, para ela era totalmente diferente, ou ela beber sozinha um leite, ou fazer... Ou seja, é assim qualquer coisa, cada coisa era uma descoberta muito grande, porque ela demorou muito a conseguir a fazer o que quer que fosse, até caminhar ela foi pedia. Ou seja, tudo o que ela conseguia foi com tanto trabalho que tudo é uma conquista maravilhosa e tornou-se num ser humano muito bonito. É muito importante dizer isto também. Por isso... A Lara é pianista. Para quem não souber, é bom a gente informar. A Lara também toca piano. A Lara é uma miúda multifacetada e com muitas coisas ainda para ensinar a muita gente. Rosa, é óbvio que essas situações todas trazem a Lara para o centro das nossas atenções. E isso é perfeitamente compreensível, o teu coração de mãe gigante, é muito importante as mães perceberem toda essa tua energia, essa força e esse orgulho com que tu falas da Lara. Mas eu agora queria focar um pouquinho na Rosa e no Emanuel, que também já passou por aqui, e eu cumprimento já, também aproveito para deixar um abraço. Rosa, como é que você se sente hoje, depois de ter obtido essa solução para a comunicação da Lara ser uma comunicação
normal. Nós podemos chamar a comunicação da Lara de uma comunicação absolutamente normal. Como disse muito bem, ela tem 90% da capacidade, ou mais de 90% da capacidade de expressão oral pela fala. Como é que a Rosa se sente depois de ter conseguido, de ter encontrado uma equipe que orientasse, de ter encontrado um médico que pudesse ajudá-la? Eu sei, porque já me disse, já fez isso muitas vezes, já me falou muitas vezes, mas eu queria que dissesse para as outras pessoas que vão ouvir agora, como é que a Rosa se sente em relação a isso? Qual é o sentimento da mãe? Eu e o pai, porque eu falo, eu vou sempre, o pai está sempre ali. Eu e o pai sentimos as pessoas mais abençoadas e agradecidas por termos realmente encontrado esta luz. Isto é como se fosse uma luz, porque francamente é um sofrimento que nem dá muito bem para explicar. Havia muitas coisas que nós não conseguimos desenvolver, é como se tivesse ali um bloqueio enorme. E encontrar-vos foi, sem dúvida, a melhor coisa da nossa vida. Assim, para a nossa filha, foi um virar de página, mas um virar de página cheio de luz. De repente saímos daquela gruta e pensamos, vai ser possível. E isso foi um ânimo enorme, até porque se houvesse algum dia que estávamos mais desiludidos, ou que eu lembro perfeitamente, pelo meu horário eu ia sempre mais eu com a Larinha do que o pai, mas eu ligava-lhe e depois era um dia vinha a chorar, outro dia vinha triste, outro dia vinha a dizer, ai, vai conseguir e não sei o quê. Mas a verdade, doutor, é que foi a maior dádiva da nossa vida encontrar-vos. Foi a maior dádiva continuar com vocês. É por isso que eu vivo e dependo de vocês, porque os filhos é uma parte de nós. E eu sei que estou para perceber que no outro dia me disse isso custa o mundo, mas como é que vai ser um dia, quando ela for adulta? Como é que vai ser? Mas eu nem penso muito no dia. É um dia de cada vez, que é o meu lema. Mas sei que isto pode precisar de muito mais, mas eu sei que neste momento, vivendo um dia de cada vez, também é importante para o equilíbrio da pessoa, porque quem não vive o presente não é feliz, então temos que aproveitar o presente. E ela, neste momento, ela também, com os problemas dela, ela criou como se fosse umas muralhas para se proteger da sociedade no geral. Ela, da sociedade, só tira as coisas boas. O que não é bom não é para ela. E então ela consegue fazer o discernimento do que deve ouvir e o que deve deixar para o lado. E eu acredito que vou continuar com esse anjo da guarda que estão a ver, que é o Dr. Rony, e com todas as pessoas que me acompanham, que realmente faz toda a diferença na vida dela. E é graças a vocês que ela está aqui a falar neste momento, e obrigada de coração. Do fundo do coração. E a prótese, Rosa? Agora, para falarmos do trabalho em si. A prótese, na sua visão de mãe, o que é que a prótese resultou e significou para ti, assim, numa explicação bem direta para as pessoas? A prótese obturadora do palato, o que é que foi? A prótese é como pôr uma prótese na perna para quem não anda. Só com a prótese é que vai andar com as duas pernas. Com a prótese dela, ela começou a falar. A prótese, ela coloca e tira sem ninguém notar quase. Todos os dias tem que lavar com o corega, que é aquela pastilhinha, ou com outra coisa assim do género. Ela está muito habituada àquilo. Como mãe, se algum dia um filho tiver que usar uma prótese, no início vai dar algum trabalho, porque não está aqui no nosso corpo, é como pôr um dente pivô, também dá trabalho. Agora, a prótese foi uma ajuda avassaladora em tudo. Ela apaga as velas do bolo se tem a prótese, ela é chumbalão se tem a prótese, ela fala se tem a prótese, então a prótese é algo como o calçado nos pés, tem que sair com ela de casa, sempre. E os meus amigos que vêm muitas vezes cá a casa, às vezes ela fica sem quando, ao fim de jantar, notam perfeitamente quando ela tem e quando não tem. Então a prótese é uma coisa. Agora, tendo os cuidados, ela nunca deixou a prótese em lado nenhum, ela é tão responsável com a prótese que às vezes vai a uma festa, ela leva a caixinha, eu nem preciso recomendar porque ela é extremamente autónoma. Eu chamo-lhe uma princesa e ela é todos os dias. Ela é mais do que eu posso explicar. Porque tem uma capacidade de responsabilidade, é com a prótese e com todo o resto que ela usa, que ela, além da prótese, usa ali outros pormenores, mas ela é assim, e ajuda imenso. É uma princesa. Rosa,
Eu chamei-te hoje para aqui e fiz-te montes de perguntas. E o Atlas Lipcast é um projeto de informação e o Lipcast Latitude é um projeto de esclarecimento. Por isso, é justo, depois de eu te fazer tantas perguntas, eu te dar o espaço para saber se tu tens alguma pergunta que gostaria de me fazer. Eu, antes de fazer uma pergunta, eu vou dizer. Eu acho que é um conselho assim, que o Atlas Lipcast é para alguém que tem algum familiar, amigo, ou para quem não tem ninguém que defenda a Palatina. É uma ajuda que vai... é como se fosse um documentário online, ali assim, numa drive virtual, que precisamos de uma informação e vamos. Mais do que isso, é estar desanimado e encontrar alguém que pode telefonar a qualquer hora, pode estar cansado, mas nunca mal disposto, e vai ajudar. Então, isto é muito importante. É como se tivéssemos ali assim um alento para qualquer momento menos bom. E são este grupo de pessoas que fazem parte o grupo do Atlas, que no dia a dia nos ajudam, porque não é a mãe que é corajosa, a mãe é como se fosse aquele carro que vai precisar do gasóleo da terapeuta, que vai dando da água não sei de quem, senão não consegue sozinha, nenhum consegue sozinho. Isto é um trabalho de equipa e se vai depender de nós levar a equipa, então aí tem que ser o motor de busca, mas a verdade é que obrigada e acho que temos que aproveitar porque nós estamos no século XXI, como diz o professor de piano da minha filha, estamos no século XXI, temos que viver com coisas do século XXI. Então, estas coisas é uma oportunidade e a mim, no início, eu tive sorte que encontrei, eu digo sempre, eu encontrei os melhores. Desde a ventilação, que ela também é ventilada, a tudo, eu sempre encontrei os melhores e ajudaram-me imenso a salvá-la. No fundo, foi a salvar de uma... E é isto que me faz também ser bem disposta na vida, porque eu sempre pensei assim, se eu estou ansiosa, ela vai ficar ansiosa, se eu não levo isto com... Eu sempre digo, temos que levar com leveza, mas com rigor e não facilitar, porque o facilitismo não ajuda. Então, pronto, o Atlas é aquela drive que temos ali a memória guardada e vamos buscar quando precisamos. Muito obrigado, Rosa. Tens alguma questão que queiras colocar, então? Eu vou colocar, doutor, mas eu vou colocar mesmo. Força! Quando é que ela vai poder deixar de usar a prótese? Rosa, deixar de usar a prótese, ela eventualmente até pode deixar de usar a prótese quando nós conseguirmos fazer com que todo o mecanismo daquela parte de trás consiga ser competente. O que significa que, para fechar aquele espaço por completo, a Lara teria que ter um trabalho e uma capacidade de evolução muscular que é um pouco difícil de atingir. Ela poderá eventualmente deixar de usar a prótese, porque a Lara, apesar de tudo, tem algumas competências que ela adquiriu a partir da prótese, porque a prótese, como ela permite o treinamento de uma musculatura que não se orientava, porque repara, quando nós colocamos a prótese na parte posterior, os músculos que não contactam com ninguém não têm referência para buscar um ponto de contato em qualquer outro lugar. É como colocar uma venda nos olhos e dizer a uma pessoa para andar em qualquer caminho. Portanto, os músculos estavam perdidos lá atrás. A prótese obturadora do palato, ela coloca esses músculos com alguma referência. Eles passam a ter direção, eles passam a ter atividade, e essa atividade, a Rosa deve ter percebido, com a prótese ela melhorou. Hoje em dia, ela, ao tirar a prótese, não tem a mesma dificuldade na fala que tinha no princípio. Por quê? Porque ela foi adquirindo competências a partir da prótese. Então, o que vai acontecer, provavelmente, é que no final do processo de crescimento da Lara, nós vamos começar a fazer um trabalho de desenvolvimento a partir do espaço final, que será o espaço final da orofaringe da Lara e da nasofaringe. Ou seja, nós só podemos definir o espaço que temos para trabalhar no final do crescimento, no final da puberdade. E então, a partir daí, o que nós poderemos fazer é começar a fazer um trabalho que é
de uma forma mal comparada, é como se fosse o desmame de uma medicação. Nós vamos começar a fazer um processo de encolhimento da prótese obturadora, obrigando os músculos a trabalhar sempre um bocadinho mais e fazer com que eles vão ganhando cada vez mais competências. Correr uma maratona é uma coisa simples, mas não é fácil. É simples por quê? Porque correr uma maratona essencialmente resume-se em colocar um pé à frente do outro durante 40 quilômetros. É muito simples. Agora, para fazer, não é tão fácil assim. Então, a questão da musculatura da Lara, nós estamos a treinar essa musculatura, estamos a dar capacidades a essa musculatura para desenvolver-se mais e melhor. E essa resposta, quando é que a Lara vai tirar a prótese ou vai deixar de usar a prótese, é uma resposta que hoje não existe, mas que com a evolução da ciência, nós não sabemos até onde é que nós podemos evoluir. O que eu posso te garantir é que com o uso da prótese, nós temos o resultado que temos e quando a Lara terminar o seu padrão de crescimento, nós poderemos começar o trabalho de redução do volume da prótese para perceber se até um determinado ponto nós conseguimos mesmo a eliminação completa da prótese com eficácia da musculatura ou se isso não será possível e a Lara terá eventualmente que manter o uso da prótese obturadora do palato até que haja uma nova solução, até que a ciência chegue a novos processos que nos permitam avançar mais. Cirurgicamente falando, como viu, e eu penso que a sua pergunta vem na sequência daquela cirurgia que assistiu no colóquio, quem esteve presente no colóquio viu uma cirurgia de uma dissecação do palato, ou seja, em que a cirurgiã Thelma Vidotto, que foi a nossa convidada, faz uma dissecação, separa os músculos, todos aqueles músculos pequenininhos do palato, o palato mole, aquela parte do céu da boca que se mexe, uniu esses músculos de uma forma muito própria, segundo uma técnica, que é uma técnica chamada técnica de Summerled, e fazendo isso, colocou um palato que era inoperante numa funcionalidade quase de 100%. Há vários fatores aqui que influenciam essa situação. O primeiro fator é que o tecido tem que estar adequado para fazer essa dissecação, porque sempre que há intervenções cirúrgicas, os tecidos formam fibroses, e essas fibroses perturbam a dissecação dos músculos. Depois, como tudo na vida, e é uma das razões pela qual nós fazemos a queiloplastia logo aos 3 meses, que é a cirurgia do lábio, é porque os tecidos mais jovens têm uma capacidade de recuperação muito maior. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil é a habilitação desses músculos numa cirurgia, numa técnica dessa natureza. Não quer dizer que seja uma exclusão, mas não tenha o mesmo horizonte. Isso vale para tudo, Rosa, até em termos ortodônticos. Eu costumo falar com os pacientes que me procuram adultos que até os 99 anos, tendo dente e saúde, é possível corrigir os dentes. O que muda entre a criança de 9 anos e a criança de 99 anos, na utilização do aparelho, é o horizonte da correção. É quanto é que nós podemos almejar de mudança com essa correção. Então, no caso da Lara, aquilo que eu vou te dar como resposta é um NIM, ela vai poder tirar a prótese, talvez, ou talvez não. Mas, independentemente disso, há muito caminho para percorrer ainda. A terapia da fala é necessária durante toda a vida, porque é como ter um piano em casa, o piano vem afinadinho ou vem cá um técnico e afina o piano. Nós vamos tocando o piano ao longo de muito tempo e o piano começa a desafinar e é preciso chamar o técnico novamente para afinar o piano. Então, a fala nas crianças portadoras de fenda labiopalatina, nos nossos fissurados, tem essa característica do piano. A gente afina, ela fica boa e toca muito bem durante um determinado período, mas é normal que com o passar do tempo, as coisas comecem a perder a afinação. Então é preciso que a terapeuta da fala vá lá como técnica de afinação do piano e dê mais um aperto nos parafusos para aquilo voltar a funcionar tudo bem. E é isso que vai acontecer com a Lara. Depois do surto pubertário, é a altura de nós começarmos a nos preocupar depois do surto pubertário, da cessação completa do crescimento,
nós começarmos então a preocuparmos com o trabalho de preparação para fazer o desmame da prótese. Será um processo lento, Rosa, não será um processo da noite para o dia, será um processo simples, como eu acabei de dizer, é só ir diminuir o tamanho do bulbo, mas não será um trabalho fácil. Doutor, sabe porque é que eu gosto de viver um dia de cada vez? É por isso. É porque assim, isto é muita coisa a pensar assim, vai demorar muito. Bom, eu vou fazer todos os dias o melhor, é o que eu prefiro. Mas é eu exatamente isso. Tenho consciência disso, eu sei, ela também sabe. Então, vamos viver com calma. E pronto, estamos Rosa, preparados. Tem que te agradecer imenso por teres vindo participar dessa live. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes hoje. Quero deixar aqui o registro, a minha irmã acabou de aparecer aqui na live, porque deve estar a mandar um sinal, o meu pai acabou de ser operado hoje, estava em cirurgia, enquanto nós estávamos aqui, o meu pai está a ser operado, e eu agora vou desconectar a nossa live para saber notícias do meu pai, e espero que vocês tenham ficado bem esclarecidos e sobre toda a trajetória de uma criança com uma fenda do palato, e que percebam que, embora as dificuldades possam existir, como diz a Rosa muito bem, vivendo um dia de cada vez e trabalhando sempre, fazendo a parte do trabalho de casa, o sucesso é possível. É possível que a gente consiga trazer crianças com um sorriso aberto e sem aberturas. Por isso, pessoal, bem-aja e até a próxima segunda-feira, quando nós vamos trazer mais uma reunião, e espero que, dessa vez, já com a presença da Patrícia de volta à nossa convivência. Até segunda-feira, às 9h30 da noite, aqui em Portugal, às 5h30 da tarde, no Brasil. Bem-aja a todos. Obrigada, bem-aja. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.